Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo Assistencial Francisco de Assis. Hoje que é dia 22 de janeiro de 2022. Não quer tirar a máscara. Esqueci. Ela está incorporando na gente já a máscara. Como a gente está prevendo para esse ano, nós vamos trabalhar um tema cada mês, e nesse mês de janeiro, nosso tema é compaixão. E então nós convidamos o nosso irmão, o Renato Bahia, que está sempre aqui conosco, e ele vai falar hoje sobre a parábola do credor incompassivo. Então, para a gente começar, eu trouxe aqui a leitura do livro do Reformador, chama-se Compaixão e Nós. Comumente, referimos-nos à compaixão em termos que se reportem à semelhante bênção de nós para com os outros. Entretanto, a fim de que o orgulho não se infiltre no coração sob o nome de virtude, vale recordar a compaixão que tantas vezes procede dos outros em socorro a nós. De quando em quando, pelo menos, rememoremos as demonstrações de paciência e bondade dos irmãos que nos suportam, sem queixa, a teimosia e a inconsequência nos dias de imaturidade ou irritação. O apoio das criaturas que prosseguiram trabalhando em nosso favor, cientes de que as combatíamos sem aprender-lhes os elevados intuitos. O amparo de benfeitores que continuaram a servir-nos, ainda mesmo depois de se certificarem quanto aos gestos de frieza ou ingratidão, com que lhes ferimos o espírito. A tolerância dos companheiros que, mesmo em nos sabendo desequilibrados nos dias de erro, não nos sonegaram a bênção da amizade e da confiança, aguardando-nos os reajustes espirituais. E o auxílio dos irmãos que nos perdoaram ofensas e agravos, ajudando-nos sem pausa, além das dificuldades e empeços com que lhes espancamos o carinho e a abnegação para conosco. Reflitamos na imensidão da piedade que nos sustenta a vida até agora e observaremos que, sem isso, provavelmente a maioria de nós outros teria mergulhado indefinidamente nas correntes da prova criadas por nós mesmos, com a nossa própria negligência. Meditemos nisso e saibamos exercer a compaixão para com todos, particularmente com aqueles que nos firam, e reconheceremos que unicamente assim conseguiremos resgatar os nossos débitos de amor para com o próximo, a perceber, por fim, que todos nós, para viver, conviver e sobreviver, precisamos, em qualquer parte e em qualquer circunstância, da bondade e da compaixão de Deus. E com essa leitura, meus amigos, eu convido a todos para que fechem os olhos e imaginem a doce figura de Jesus, que apesar de todas as nossas dificuldades, todos os nossos erros que porventura tenhamos cometido, as nossas idiosincrasias, Jesus está lá, sempre nos esperando, de braços abertos. Não importa o nosso passado, o que vivemos, o que fizemos.
Importa o que faremos daqui para frente. E Jesus é o nosso mestre, nosso guia, e nos aguarda. Nessa caminhada que não fazemos sozinhos, porque nunca estamos desamparados. Ao nosso lado, caminham conosco familiares, amigos, inimigos, desafetos. Caminham também conosco aqueles amigos espirituais que Deus colocou nas nossas vidas. E assim como o texto nos passou, nós procuramos ter compaixão e piedade para com todos esses que convivem conosco, encarnados e desencarnados, na certeza de que eles também procuram ter perdão e compaixão para conosco. Que o dia de hoje, que esse sábado maravilhoso de sol, em que nós temos a oportunidade de estar aqui no Gasf, em meio à natureza, seja glorioso para o nosso entendimento e, principalmente, para o nosso coração. Que traga-nos conforto e esperança no futuro e no presente. Possamos ser pessoas melhores. Que os amigos espirituais desta casa iluminem e orientem o nosso irmão Renato, para que ele possa trazer reflexões para nós, que nos ajudem nesse entendimento de convivência mútua. E assim, é com muita alegria no coração que iniciamos os trabalhos de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Renato, está com você. Muito obrigado. Minhas irmãs, meus irmãos, discípulos, não é? Podemos dizer assim, de Francisco de Assis. Sempre um sábado diferente, que quando nós podemos vir aqui, conforme a Andréa disse, no meio dessa natureza, né? As árvores, os passarinhos cantando, sempre é muito gostoso. E principalmente porque o nosso propósito aqui agora é de nós nos voltarmos para o nosso Evangelho. Né? O Evangelho é uma coisa muito importante, gente. O Evangelho, ele ensina, dá rumo, e ele energiza também. Não é? São momentos nos quais aí, os nossos amigos espirituais, eles podem se acercar de cada um de nós, nos envolver, fazer com que as nossas sintonias com eles se apurem, e, ao mesmo tempo, também que dificultam, não é? O momento dificulta a chegada daqueles nossos ainda, pessoas que ainda não nos compreenderam, ou que nós aí, no nosso passado, tenhamos os prejudicado. Nós vamos lá para o Evangelho de Mateus. Né? Mateus, ele é o primeiro dos evangelhos. Há controvérsias, mas, na verdade, ele é o primeiro, sim, porque o Mateus, por ser uma pessoa muito organizada, era um cobrador de impostos, né, gente? Ele, quando Jesus o chamou para fazer parte dos seus discípulos, depois foi alçado à condição de apóstolo, ele anotava o que estava acontecendo, não é? Por isso que o evangelho dele aí, realmente, é ele e João. Eles são testemunha do que eles estão dizendo, não é? Isso não é importante. E Mateus, ele aqui no capítulo 18, Mateus tem 28 capítulos, são 1070 versículos. No capítulo 18, é um capítulo no qual, muitas vezes, quando a gente começa nas nossas sessões públicas, ele é citado. O versículo 20 dele é citado, vocês vão ver aqui. E a nossa parábola, muito bonita, muito bem feita, Jesus que fez, não é? Mas ele fez usando aqui coisas que checavam naquelas pessoas, que é a questão do dinheiro, não é?
E o mestre, ele, antes de fazer a parábola, existe aqui uns ensinamentos anteriores, né? Eu queria aqui contextualizar a parábola antes de ler a parábola, não é? Vamos lá? Jesus estava conversando com os seus discípulos. Já aqui, os 12 apóstolos já estavam no meio. Mas não é só os apóstolos que ficavam perto de Jesus, né, gente? Ficavam mulheres, ficavam pessoas, ficavam até pessoas com o objetivo de atrapalhar, mandadas pelo Sinédrio. Era um público em redor dele, e o tema era o relacionamento entre as pessoas, né? E aí Jesus ele começa, ele fala, ele vai dar 3 situações, né, nessa conversa, 3 situações que podem ocorrer, resposta nossa a quando uma pessoa nos magoa. No relacionamento, não é? Às vezes, ou por propósito, ou sem propósito, uma pessoa nos magoa. E o mestre aqui, ele vai falar sobre esse assunto. E nos 3 primeiros versículos, eu queria começar a partir do versículo 15º, né? Embora os outros estão muito importantes, não tem tempo. Aí Jesus fala assim: se o teu irmão errar contra ti, não é? Vai avisá-lo vai avisá-lo entre ti e ele. Observação: sozinho, não é? Essa é uma orientação para a gente. Então, a pessoa nos magoou. E então Jesus nos aconselha, nos recomenda, nós irmos até ele, sozinho, só nós e ele. E tentamos aí mostrar para ele, conversar com ele, não é? E aí, se te ouvir, terás ganho teu irmão, não é? Isso acontece às vezes, né? A pessoa nos magoa, né? Eu acho que isso também se aplica também quando nós magoamos alguém. A gente procura também sozinho para pedir desculpa, quando a gente reconhece, né, que a gente errou. E ele continua aqui: mas se não te ouvir, toma contigo 1 ou 2, para que boca de 2 ou 3 testemunhas se resolva toda a questão. Então, nós fomos sozinhos, não deu certo. Próximo passo, nós arrumamos uma outra pessoa, ou 2 pessoas, como Jesus fala aqui, e nós vamos na pessoa outra vez, aquela pessoa, não é? E conversemos com ele, e com o objetivo de resolver a questão. Aí ele continua: se, porém, não lhes atender, né? Você foi sozinho, não deu certo, você foi com 2 pessoas, não deu certo, né? Esse é o caso agora, é o terceiro caso. Se, porém, não lhes atender, dize à comunidade. Ou seja, então explica para a comunidade o que aconteceu, não é? E se também não atender à comunidade, é uma pessoa difícil, né? Não atendeu hora nenhuma. Aí Jesus, ele recomenda aqui uma coisa interessante para a gente, né? Eu, particularmente, quando eu estou estudando o Evangelho, eu não gosto de falar o que eu penso no assunto, né? Eu prefiro pedir às pessoas que elas façam uma interpretação, não é? A interpretação sobre o que quer dizer isso aqui. Aqui, Jesus fala, então, se a pessoa, ele não nos ouviu, não nos ouviu depois acompanhado por outros, e nós dizemos, então, depois à comunidade, né? E se, mesmo assim, a questão não for resolvida, ele dá aqui um conselho, uma recomendação: seja-te como o estrangeiro e o cobrador de impostos. Não é? Então, ou seja, então, nesse terceiro caso, que a pessoa não quis ouvir, você foi na comunidade, né? E a pessoa, aí, então, você tem que ser como cobrador de impostos, não é? E como estrangeiro. Quer dizer, hein, gente? O que desperta em vocês essa afirmação de Jesus? Não é? A nossa ação. O estrangeiro, na época de Jesus, ele era visto sempre com algumas ressalvas. Por quê? Porque o estrangeiro geralmente não era da religião deles. E o cobrador de impostos era uma pessoa mal vista, não é? É uma pessoa mal vista, mas a ideia básica aqui, eu acredito que vocês, não é para a gente desprezar ninguém,
não é? É para nós nos afastarmos um pouco dessa pessoa, né? Ou não deixarmos que essa pessoa perturbe o nosso interior. Só nós defendemos o nosso interior. É uma coisa muito importante a gente procurar defender o nosso interior, não é? Se nós irmos lá para a China, um pensador chinês muito antigo, ele falava, deixou lá num livro até muito belicoso, né, a expressão: se eu te irrito, eu te domino. Não é? Olha aí, se eu te irrito, eu te domino. Não é? E realmente é uma verdade, porque tira a gente do sério. Pois bem, Jesus, então, deu essa orientação. Isso é um começo de conversa dele. E ele continua aqui. Esse versículo que ele vai fazer agora é um versículo interessante também. Já tem alguns anos que nós nos debruçamos no Evangelho. E quando eu, nessa vida, tomei conhecimento dele, eu fiquei questionando, sabe, Renato? Esse versículo aqui, será que não foi colocado pela igreja? Não. Né? O Evangelho foi manipulado durante séculos, não é? Nas abadias, nos mosteiros, e muitas vezes ele era vestido aí de acordo com a vontade de quem estava orientando o assunto. Esse versículo é o seguinte: em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que libertardes sobre a terra será liberado no céu. Quando a gente, no Evangelho, quando a gente está estudando, quando existe essa expressão aqui, em verdade vos digo, é para a gente ficar mais esperto, chama a atenção da gente, não é? Que o ensino ele é mais profundo. O João gosta muito de usar essa expressão, em verdade vos digo. No Evangelho de João, a gente até sabe que isso aqui é um momento no qual, não é, a sintonia de Jesus com a manifestação de Deus é muito profunda. Ou seja, é aqueles momentos que Jesus age como médium de Deus. Não é? Em verdade vos digo. Ou aqui, então, o conselho aqui que foi colocado, né, é um conselho importante. Ligados na terra. Ligados na terra. Olha, é vasto, mas são as próprias amizades, não é? Os relacionamentos. Quando a gente os fizer aqui na Terra, tendo um corpo físico de uma forma produtiva, né, essa ligação ela vai se prolongar na pátria verdadeira. Não é? Isso é muito importante, isso. Principalmente quando nós aí nos voltamos para os casos de parentes, amigos que retornam para o mundo espiritual. Se a ligação que nós fizemos com eles aqui é desse tipo, não é? Obviamente que no mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro, essa ligação vai continuar mais fortalecida até, não é? Da mesma maneira também, não é? Que ele fala que quando nós aí não soubermos aproveitar da ocasião para fazer amizade e deixarmos inimizade, isso vai continuar do outro lado da vida. Não é? Isso é para a gente pensar, isso aí. Né? O Evangelho sempre para a gente pensar. A gente pega ele sempre para a gente pensar nele. E é um pensamento nosso, é um encontro nosso com o Evangelho dentro da gente mesmo. Uma oraçãozinha antes, e aí a gente chama para perto os nossos amigos espirituais, que nos conhecem muitas vezes melhor que nós mesmos, e nos auxiliam aí a pegar qual é o recado que está sendo dado aí. E continua aqui ainda. Esse versículo que vem aqui agora, que é o preambular, né, da parábola, esse versículo é muito falado. Olha aqui, André, esse não é. É o famoso 18:20, né? Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Não é, Renato? Esse é muito citado aí nas casas que a gente frequenta, né? No começo do nosso estudo. E realmente ele é muito importante, não é? Esse fato de Jesus estar conosco, principalmente quando é mais de uma pessoa que reuniu, não é? O caso nosso aqui agora, para o estudo do Evangelho, não é? E aqui agora vai aparecer Pedro. Pedro, o apóstolo, é uma pessoa fantástica. Na verdade, os fatos que são narrados no Evangelho, nos 4 Evangelhos, 4 dos apóstolos sobre Pedro, nos refletem, nos mostram a nós mesmos. Né? Pedro nos representa altos momentos
baixos momentos, mas sempre uma busca, sempre uma procura. Pedro representa a gente. E aí Pedro se aproximou de Jesus e disse: Senhor, quantas vezes errará meu irmão contra mim? E eu relevarei. Essa é a tradução aqui do Pastorino, tá? Eu gosto muito de utilizar. Minutos da Sabedoria. Ele frequentou o Vaticano, os colégios do Vaticano, muitos anos. E ele teve acesso, então, lá a uma documentação que poucas pessoas têm acesso, códigos anteriores, né, de estudos anteriores. E ele também, versado em línguas grego, né, e outras coisas, né, ele pôde verter, traduzir lá do Vaticano, dos pontos, dos livros antiguíssimos que tem ali, para o português diretamente. Isso é muito raro, não é? Geralmente a tradução vai para uma, vai para outra, aqui ele traz direto para a gente. Às vezes, então, os verbos aí ficou esse tipo que agora aqui. Mas, na verdade, aqui, está dentro do contexto do assunto ainda, que é o erro, né? Pedro pergunta isso. E é interessante aqui, o pouco conhecimento que a gente tem da lei judaica, é que a lei judaica, não é a Torá, e decorrências, ela avisava que a gente tinha que perdoar as pessoas 3 vezes, né? E aí Pedro até foi legal, ele aumentou um pouco. Não, 7 vezes. Aí a resposta do mestre, todo mundo aqui conhece, não é? Disse-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Não é? Ou seja, o perdão nosso sempre tem que ser, então, sempre perdoar. E isso realmente, às vezes, é difícil. É difícil você ter a pessoa errou uma vez com você, né? E a gente acaba, infelizmente, perdendo até a paciência. Mas tem um propósito, tem um porquê. Né? Tem um porquê que Jesus recomenda que a gente deve perdoar sempre, não é? Independente do número de vezes que a pessoa fez conosco, repetiu aquela coisa conosco. E, a partir disso, está nesse aspecto, né? Nesse ponto, a conversa. Tá? Então, conversou sobre o assunto, não é? Pedro conversou com eles. Aí Jesus, não é? Aqui de imediato, no versículo 23, ele lança uma parábola, né? Que é o motivo do nosso estudo aqui hoje. Vamos lá aqui na tradução do Pastorino. Por isso, foi assemelhado ao reino dos céus a um homem, rei, que quis ajustar contas com seus servos. Olha, quando a gente sai pelos evangelhos, são mais de 3.800, né, versículos, buscando a expressão reino de céus ou reino de Deus, a gente fica abismado, não é? É o maior chamamento daquela época, ainda hoje a questão do reino de Deus, reino dos céus. O próprio João Batista começou a pregação dele alardeando o reino dos céus, não é? O reino dos céus, na verdade, ele é uma forma, uma maneira que Jesus tinha de chamar atenção para nós conhecermos a nós mesmos. Parece diferente, né? Mas não. Só lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, o versículo 21, tem uma explicação de Jesus que o reino dos céus, ou o reino de Deus, está onde? Dentro da gente. Não é? Aí a gente entende que, na verdade, isso aqui é um chamamento, não é? Para conhecer a ti mesmo, que é o conceito mais antigo do mundo, não é? Ou seja, então, sempre que Jesus cita isso, ele está nos incentivando a nós voltarmos para dentro da gente mesmo, não é? Então, aqui, a situação que vai se desenhar aqui agora é uma situação que realmente, que quando nós vivenciamos, nós podemos aí conhecer mais a nós mesmos, não é? O conhecimento de nós mesmos ele é muito importante. No Evangelho de João, lá no capítulo 16. O capítulo 16 de João é aquele momento que Jesus está conversando pela última vez com os seus apóstolos, Santa Ceia. Não é? Ela está integral no Evangelho de João, que estava lá assistindo. Não é? Do capítulo 13 ao 17. É só Santa Ceia. E ali no capítulo 16, Jesus fala que o grande objetivo para nós, não é? Os nascidos de mulher,
aqui na vida do corpo físico é conhecer a nossa missão. Esse é o grande motivo de nós estarmos aqui. Não é? E isso é muito difícil de nós realmente aceitarmos isso, porque a gente desvirtua muito fácil nós estarmos num corpo físico. O corpo físico ele nos permite vivenciar coisas, né, que devem nos levar a um autoconhecimento, a conhecer a gente mesmo. Não é? E aqui, Jesus, mais uma vez, ele faz isso. Ele continua aqui. Então, o rei, não é? Ele resolveu ajustar contas com seus servos. E vamos ver contas em que sentido, né? Tendo começado ajustadas, trouxeram-lhe um dos seus servos, né, dos seus súditos, né, que lhe devia uma quantia de 10.000 talentos. Então, nesse ajuste de contas que o rei estava fazendo, um dos seus servos devia 10.000 talentos. 10.000 talentos é muito dinheiro naquela época, não é? Era um talento em quilos de ouro, era uma coisa assim que a gente ficava até... Era muita coisa. A dívida desse servo, né, desse súdito para com o rei, era imensa. E aí o servo foi levado diante do rei, não é? E foi verificado também, né, que esse servo que devia 10.000 talentos, como não tivesse, porém, como pagar, mandou o senhor ser vendido, e também a esposa e os filhos, e tudo que tinha para pagar. Isso era o costume da época, não é? Se a pessoa devia alguém e não tinha como pagar, ele era vendido como escravo, não é? E ele, sendo vendido, não dava certo, e ele podia vender a família inteirinha. Fazia parte da lei. E, ou seja, então, se a pessoa era rica, não é? Ela ficava preso até que a dívida fosse paga. Se fosse uma pessoa simples, não é? De menos poder aquisitivo, a prisão era só por um ano. A pessoa seria escravo para pagar apenas durante um ano só. São nuances da lei judaica. E, ou seja, continuando aqui o que Mateus nos trouxe, a pessoa, esse senhor foi condenado, prostrando-se então o servo, estava dizendo: Senhor, tenha paciência comigo e tudo te pagarei. Diante dessa ameaça, não é? Ele não tinha 10.000 talentos para pagar, então ele procurou a misericórdia, né? A piedade do rei, não é? E se prostrou, né, no chão, né, e pediu, não é? Senhor, tem paciência comigo e tudo te pagarei. Aí Jesus conta, né? Compadecendo-se o Senhor daquele servo, liberou-lhe e relevou-lhe a dívida. Era um rei magnânimo, não é? É interessante, essa parábola, obviamente, que era muito antiga, né? Estudada desde o começo. E no começo dos estudos dela, por volta do século III, século IV, então os que eram os pais da igreja, né, eles gostavam de fazer muito um paralelo, que esse, na verdade, aqui, que esse senhor, que esse rei é Deus, não é? Por quê? Particularmente por causa disso aqui. A nossa dívida com Deus, eu falo mais da minha, também muitos, né? Muitos talentos, ou seja, no nosso passado de tantas encarnações, né? A nossa dívida com Deus, qual é a nossa dívida com Deus? São os nossos atos que nos afastaram dele, não é? É isso que é a nossa dívida com Deus, não é uma dívida financeira com Deus. São ações nossas utilizando o mal, o que ele nos deu para nos valorizar, livre-arbítrio, não é? Ele nos deu para nos valorizar. Ou seja, ao longo aí dessas quantas encarnações, não é? A nossa dívida com ele é muito alta. E é interessante, acho que nesse ponto, a gente citar isso aqui para a gente. Considerarmos que esse rei, na verdade, ele não é? o nosso Criador. E realmente é somente ele mesmo que tem essa capacidade de perdoar uma dívida tão grande, né, gente? Continua aqui ainda falando aqui para a gente. Compadecendo-se o Senhor daquele servo, liberou e relevou-lhe a dívida. Tendo
Tendo, porém, saído, olha só, é a complicação agora. Tendo, porém, saído aquele servo, encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia 100 denários. E, segurando-o, sufocava, dizendo: paga o que me deves. Esse senhor, então, acabou de ser perdoado, não é? Por uma fortuna absurda, não é? E, na saída lá da casa do rei, não é? Ele encontra uma pessoa que devia para ele 100 denários. Um denário, naquela época de Jesus, outras parábolas nos ensinam isso, né? É o pagamento nosso por um dia de trabalho. Ou seja, então, é uma quantia bem pequena, se for colocado ao lado da quantia que ele devia ao rei. Não é? Olha aí a agudeza de Jesus, grande psicólogo. Ele sabe como colocar as coisas. Ou seja, então, essa pessoa devia ao homem 100 denários, né? E não tinha como pagar também. E ele, né, a ação dele aqui foi, tendo, porém, encontrando seus companheiros, que devia 100 denários, e paga o que me deve, gritava ele. E, obviamente, tinha gente assistindo essa cena, né? Caindo-lhe, então, aos pés, seu companheiro implorava, dizendo: tem paciência comigo e te pagarei. O mesmo argumento que ele usou para o rei, que foi perdoado, não é? E aí, qual foi a reação dele? Ele, porém, não quis. E, indo embora, lançou-o no cárcere até que pagasse a dívida. Foi até um juiz, né, que existiam lá, deu parte daquela pessoa, e o juiz mandou que ele, cumprindo a lei, fosse preso e até que pagasse a dívida. Para a gente pensar um pouquinho, né? Trazer aí o que até agora eu ensinado para o nosso dia a dia. Né? Às vezes, as pessoas nos magoam e a gente tem que examinar, né, essa mágoa que nos foi imposta, né? Qual é a importância dela? Não é? Se essa mágoa não é motivada, muitas vezes, principalmente pelo nosso orgulho. Não é? A gente, nós todos, né? Estamos aqui, somos todos farinha do mesmo saco, nós todos. Nós todos aí temos uma preocupação muito grande em nos mostrarmos grandes, poderosos, sábios, não é? Realmente isso aí nos leva muitas vezes a exacerbar muito o nosso orgulho, essa necessidade de nós sermos o quê? Melhor do que os outros, não é? Isso aqui é para a gente pensar no nosso dia a dia. E ele continua então aqui. Vendo, pois, os companheiros dele o ocorrido, entristeceram-se muito e, indo, narraram com pormenores, está aqui a tradução, não é? Tudo o que aconteceu ao seu senhor. Ou seja, essa ação, esse difícil que essa é a pessoa que foi perdoada e que não soube perdoar, não é? Ele foi levado novamente ao rei. Vamos ver o que o rei aqui vai falar, então, aqui para ele. Então, chamando, o Senhor disse: servo mau, relevei-te toda aquela dívida, porque me pedistes. Não devias tu também compadecer-te de teu companheiro, como eu compadeci de ti? Não é? E aí, indignando-se, seu senhor entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Essas palavras, né? Uma coisa assim tão clara, tão elucidada, né? Tão bem colocada, dita por Jesus, né? Deve ter sido assim, um momento muito importante na vida daquelas pessoas que o estavam ouvindo. E aqui, o versículo 35, não é? Tem um arremate aqui de Jesus, que já são palavras de Jesus, né? Assim também, meu Pai Celestial fará conosco, né? Se cada um não relevar a seu irmão do imo do coração. Não é a primeira vez que essa questão do perdão, né, da piedade, nos é suscitada por Jesus. A gente pode estar entre muitos locais no próprio Sermão da Montanha, no capítulo 6, não é?
Jesus fala isso conosco. O Pai Nosso é, né, perdoar como nós já tem um detalhe do já, muitas vezes no colégio, já perdoamos aos nossos devedores, quando a gente vai conversar com o nosso Pai, né, nas nossas conversas com Ele. É importante que a gente já tenha perdoado, né, a qualquer ofensa, qualquer coisa que fizeram conosco. Por quê? Por quê? Não é? Por que essa necessidade tão grande do perdão? A coisa é mais profunda, principalmente quando a gente analisa com a arma, com o instrumento que a gente tem para entender as coisas que a doutrina espírita, né? A doutrina espírita permite que a gente avance mais no entendimento do Evangelho. Quem falou isso não é eu, não, é lógico. Quem falou isso é Kardec. Aonde? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a introdução. Não é? Kardec fala que a doutrina espírita é a chave completa de entendimento do Evangelho. Tá? Vamos lá, então, nesses minutos que não restam aqui, vamos ver o que a doutrina espírita fala conosco sobre a importância do perdão, não 7 vezes, não 3 vezes, mas 70 vezes 7. Nós nos relacionamos, é lógico, vivemos em sociedade, não é? Agora, a relação nossa com as pessoas não é fortuita por acaso, não. Sempre na nossa relação, entre uma pessoa e outra, desta vida ou de vidas passadas, tem um antecedente. Não é? Em nossa vida passada, quem entende a doutrina espírita, quem procura entender esse poço profundo de ensinamento que é a reencarnação, a gente sabe muito pouquinho sobre a reencarnação. Muito pouquinho. A gente acha que é só voltar. Essa coisa é mais complexa. Não é? A ação nossa com outra pessoa, a ação de uma pessoa conosco, tem que ter um antecedente, gente. Uma pessoa não pode chegar aqui e simplesmente fazer algo, principalmente desagradável com a gente, sem que não haja um antecedente que permita isso. Porque se isso acontecesse, Deus não seria o quê? Justo. Justo. As escolas antigas, séculos, milênios, elas sempre falavam, Cabala, por exemplo, dos judeus, não é? Que nunca houve, não há e nem haverá uma injustiça. Parece uma coisa difícil, né? Quantas vezes nós nos sentimos injustiçados? Quantas vezes? Quantas vezes a gente vê aí na televisão uma pessoa falando, eu só quero justiça, não é? Mas a doutrina nos mostra que nunca houve uma injustiça. Sempre há um antecedente. Esse antecedente foi algo que, em princípio, nós fizemos com alguém nessa vida ou na vida passada. Não é? E esse antecedente é que abriu espaço para que alguém fizesse alguma coisa conosco. Porque se nós não tivéssemos feito isso, isso aqui é uma aplicação simplérrima da lei de causa e efeito. Tudo que a gente faz tem uma consequência. Muitas vezes aí a misericórdia ou a inteligência de Deus, que é imensa, não é? Ela vai, aquele tempo só vai ser cobrado mais tarde. Deus tem seus motivos, não é? Mas esse antecedente, a existência desse antecedente, modifica tudo. Alguém faz uma coisa comigo. Então, essa pessoa, primeiro raciocínio, essa pessoa só fez algo comigo porque eu, no passado, eu fiz isso também. Pronto, do cheio. Você prepara o seu psique para resolver a questão, não é? E agora, essa pessoa que me fez isso, na verdade, ela está me dando uma oportunidade de eu resgatar o que eu fiz, não é? Essa pessoa, então, simplesmente, ela está me dando essa oportunidade. E eu vou resgatar de onde? Da minha consciência. Na essência, nós estamos num corpo físico, nós temos um duplo etérico, temos um perispírito, mas nós somos consciência, não é? Nós somos consciência, nós estamos num corpo e temos outros corpos, mas a nossa essência é uma consciência, não é? E essa consciência nossa, na verdade, ela tem a capacidade de guardar coisas que a nossa personalidade ainda nem consegue entender, não é? Mas acontece que essa consciência nossa, ela fica marcada. Quando alguém faz isso com alguma coisa para mim, negativa comigo, e eu perdoo, eu tiro da minha consciência o que eu fiz, eu resgato.
Essa pessoa que me fez algo, na verdade, ela não está me fazendo um bem. Ela está me dando uma oportunidade de resgatar. E ela, que fez isso, o que ela está fazendo? Está adquirindo para ela o quê? Um débito. Eis aí o mecanismo que Deus age conosco. Um débito. Essa pessoa, então, adquiriu um débito e me permitiu resgatar o meu. E entra, a coisa mais profunda, tem muitas nuances, não é? E se eu não perdoar? E se eu não perdoar? Não é? Porque eu fui ofendido demais. Não é? Meu Deus do céu. Lei de causa e efeito. Marcamos um encontro no futuro. O remédio dessa vez foi pouco. O remédio tem que ser mais forte. Nós vamos viver uma situação mais difícil, não é? Que mexa mais conosco. Ou seja, o débito vai ser mais pesado. Isso não é uma ameaça, não. Isso não é uma ameaça, mas é só um fato, não é? Quando a gente não consegue perdoar uma pessoa, nós, inclusive, aqui foi falado por Jesus que nós mantemos a situação no mundo espiritual, essa animosidade que nos impede até de progredir. Progredir é sentir Deus dentro de nós, não é? E essa coisa, esse antecedente é muito simples, muito fácil da gente incorporar, da gente entender e partir para deduções maravilhosas. Ninguém me faz mal. Ninguém me faz mal. Nós vivemos aqui com um meio de pessoas e ninguém me faz mal. Não é? Só eu posso fazer mal a mim mesmo. Olha que coisa maravilhosa do nosso Pai. Não é? Desde que você para um pouquinho e raciocina o que está acontecendo. Não é? E com simples premissas. Eu fiz isso porque fizeram isso comigo, porque no passado já fiz isso com alguém. É fácil. Não é? É fácil que eu falo assim, na teoria é fácil, mas é importante que no nosso dia a dia nós nos apliquemos. Essa questão do perdão é muito importante. A palavra perdão é perdoar, é doar mais, mais. Não é? Está aí pedindo mais, que nós tenhamos, desenvolvamos mais amor. Amor é a única coisa que é real. Amor é a única coisa que é real. Ou seja, realmente, na realidade, nós já está passando um pouquinho do nosso tempo, já, não é? Mas o assunto nos leva a pensar, não é, gente? O livro dos Espíritos, na última questão da terceira parte, né, nos fala aí sobre a necessidade de nós termos diariamente, à noite, se possível, fazermos aí aquele exame de consciência que Santo Agostinho, que aliás o fez, né, antes de entrar aí nessa união maior com o Pai, e pensar, analisarmos tudo que nós fizemos no nosso dia e verificarmos isso. E é importante também a gente buscar, quando a gente tem dificuldade para relacionar com a pessoa, na nossa conversa conosco mesmo, por que que nós temos essa dificuldade? Né? O que foi acontecido que está nos atrapalhando tanto? Isso é importantíssimo. Coisas acontecem conosco. Todas elas são fruto de nosso passado. Não é? Nesse nosso nível evolutivo, não é? Já passamos por tantas fases durante bilhões de anos, não é? E essas coisas que acontecem conosco realmente são importantes. Mas, mais importante do que está acontecendo comigo é como é que eu reajo às coisas que estão acontecendo comigo. Isso que é importante, é a nossa reação. Misericórdia, piedade de Deus. Não é? A nossa reação, realmente, ela está condicionando o nosso futuro. Não é? E sem nos esquecermos aqui, uma frase magnífica que o nosso Pedro, nosso grande Pedro, não é? Colocou nas suas cartas. Uma frase que não pode esquecer. O amor cobre multidão de pecados. Sempre é muito bom estar aqui com vocês. Não é? Nós aí possamos aproveitar bem esse dia de hoje e que possamos aí, com essas energias que, obviamente, estão sendo trazidas para cada um de nós, esse conluio com os nossos amigos espirituais, que nós possamos aí aumentarmos a nossa força de vontade. Ninguém vai fazer as coisas no meu interior, vai ser eu mesmo, força de vontade. O Evangelho dá isso para a gente.
rumo e energia para nós nos enfrentarmos. Façamos isso. Louvado seja nosso Pai, nosso Criador. E todos nós sabemos que o passe é um remédio que vem do mundo maior, que equilibra o nosso corpo, pode nos trazer muitas curas. Então, vamos respirar profundamente, calmamente, procurar relaxar o pescoço, principalmente, fica muito tenso, nossos braços, nossas pernas. E vamos imaginar uma luz vinda do alto, uma divina luz, trazendo o remédio que tanto necessitamos para que tenhamos força, coragem para superar as nossas próprias dificuldades. Vamos imaginar Jesus com um olhar amigo, um sorriso sereno, nos abraçando essa energia, essas vibrações amorosas do nosso divino pastor. E vamos agradecer profundamente. Estamos sós. Jesus está conosco o tempo todo. E para sentir essa presença, é necessário desenvolver a nossa fé, a nossa confiança em todos os momentos de nossa vida. Pode ser na serenidade ou no sofrimento. Ele sempre está conosco, sempre. E que o amor do nosso Mestre Jesus possa envolver nossos familiares, os nossos vizinhos, nossos amigos, aqueles que estão em nossas mentes, que estão precisando de amparo, de carinho, muitas vezes com alguma doença grave. Abençoa, Senhor, toda essa humanidade. Abençoe todos aqueles irmãos que estão doentes nos hospitais, em seus próprios lares, aqueles que estão passando por grandes dificuldades, que possa receber o teu amparo, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado por tanto amor, por tantas bênçãos. Graças a Deus, graças a Jesus.